Olá, a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar uma conversa com o senador Eunício Oliveira. O nosso tema, economia e política. Duas crises, aliás, nos dois temas, economia e política, que o Brasil vive desde 2015 e que ainda estão no foco das atenções agora em 2016. Essa semana foi uma semana difícil para o Brasil no que diz respeito à economia, porque nós tivemos um rebaixamento numa agência de risco, né? Quer dizer que mais capital volátil, menos capital seguro é a expectativa que a gente tem de investimento no país, né, senador? Como é que o senhor vê esse momento do Brasil, onde crise política, crise econômica se entrelaçam, no momento em que a gente vê o senhor que é líder do PMDB e do Bloco da Maioria, uma hora que a gente vê que a base com o governo também não são muito bem acomodados, não estão bem desde o ano passado, como é que a gente faz para sair dessa crise? Bom, primeiro nós temos três crises, não duas. Nós temos uma crise ética no Brasil, que faz com que as pessoas fiquem insatisfeitas e descrentes, né, de um contexto quase que geral. Depois você tem a crise política, né, que é imensa no Brasil no dia de hoje. E essa crise política, obviamente, que está fazendo uma aliança com essa terceira crise, que é a mais perversa de todas, no meu entendimento, que é a crise econômica do ponto de vista da sobrevivência das pessoas. Eu digo, a mais perversa e a mais importante Está comprometendo de todas, porque né? compromete a vida das pessoas em geral, uhum, né? E não apenas aqueles que possam ter cometido algum tipo de deslize. Por isso que ele é pior do que a crise ética, porque a crise ética tem a punição para aqueles que vão ser penalizados. E numa crise econômica, toda a sociedade é penalizada, e principalmente os mais pobres, né? São esses que pagam o primeiro imposto perverso, que é o da inflação. Depois, no Brasil tem uma distorção imensa, que, por exemplo, você vai comprar uma pasta de dente, o mesmo IPI que eu pago é o mesmo IPI que o vigia da minha casa paga. Quer dizer, não há um escalonamento nessa questão, inclusive, da contribuição de impostos. uhum. Então, essa crise, e o pior, é que no ano passado havia uma expectativa de que um plano pudesse tirar o Brasil da crise e que dependia do Congresso Nacional. Isso. Eu quero deixar bem claro para a sociedade brasileira que essa casa do Congresso Nacional, o Senado da República, não faltou com o Brasil. Não faltou. E nós temos feito aqui um esforço enorme. Nós criamos aqui a Agenda Brasil, nós temos discutido matérias estruturantes que às vezes contraria a própria base do governo, de quando eu me refiro base do governo, não digo os aliados, não, a base natural do governo, que são os companheiros de partido da própria Presidente da República. Então, mas tinha uma expectativa de que, se o Congresso aprovasse aquelas medidas encaminhadas ao Congresso, nós estaríamos com o Brasil saindo já esse ano, finalizando a saída da crise. O que aconteceu? Tudo aquilo que nós aprovamos no Congresso Nacional, o resultado foi pífio do ponto de vista da saída da crise. Nós passamos aqui o tempo todo aprovando matérias, e eu fui relator de algumas, inclusive, aprovando matérias e dizendo que nós tínhamos que ter o plano Levy, né? O Levy saiu e não nos apresentou o plano, nem apresentou o plano para o Brasil. Entra o ministro Nelson Barbosa. Até hoje também não apresentou um plano, né, para a saída da crise no Brasil. Nós estamos recebendo paliativo. Vem agora essa questão, essa semana nós aprovamos aqui, foi para a sanção presidencial, o acréscimo de 15%, né, para 22% no imposto progressivo, tirando, obviamente, um pouco mais de quem tem, para não mexer na base de quem tem muito pouco. Então, tudo isso gerava uma expectativa positiva para esse ano. Eu não vislumbro nesse momento. Eu sou um otimista por natureza, o PMDB vai para a televisão defender o otimismo. Eu acho que nós não podemos perder o Brasil para a crise. Eu disse isso ontem aqui, na hora que encaminhava a matéria na questão da Petrobras. Foi a coisa mais absurda que eu vi, foi o partido do governo, né, o partido nato do governo, não a base do governo, mas o partido nato do governo, votar uma matéria que era a matéria negociada com o governo, um substitutivo do governo.
Então, nós aqui não somos da base nata do governo, ultrapassamos todos esses preconceitos para tirar a Petrobras, que é uma grande empresa nacional, do fundo do poço, e fazer com que ela possa gerar royalties, dividindo essa riqueza que é nossa, né, com os brasileiros, com os estados, com os municípios e com a União. E tivemos muita dificuldade, 2 dias de debate, e no final o partido da presidente votou contrariamente ao que nós havíamos negociado com a própria presidência da República. Então, essas dificuldades todas do ponto de vista político, né, é que faz com que as pessoas estejam muito angustiadas nas ruas, as pessoas estejam muito preocupadas. Então, o PMDB não quer que o Brasil, né, seja derrotado pela crise. O PMDB não quer que o nível de desemprego que a gente já vivenciou aqui nesse Brasil volte, né, novamente a acontecer. O nível de inflação que nós vimos aqui no Brasil volte a acontecer, porque a inflação é um imposto perverso para a sociedade, principalmente a mais pobre. A perda do emprego é extremamente perversa, principalmente para as camadas mais baixas da população. E essa camada, que estava à margem de quase tudo, que foi incorporada, né, essa massa de pessoas, cerca de 35 milhões de brasileiros, que foram incorporadas, né, ao convívio da decência, de ter pelo menos o alimento e uma vida melhor, essas pessoas estão voltando, lamentavelmente, para o patamar que eles tinham lá atrás. Então, essa volta é pior, muito pior do que aqueles que nunca tiveram a oportunidade. A volta dos que já tiveram, estavam fora, entraram para sair, é muito difícil. Então, é muito preocupante, mas o Senado, nós estamos muito atentos e nós vamos fazer as reformas estruturantes para que o Brasil não seja derrotado pela crise. Expectativa é que continue essa dificuldade de articulação que o senhor narrou aqui? Porque, por exemplo, a gente vê também, a gente falava antes de gravar, né, o que foi chamado de Plano Temer II. A gente vê que a concepção de solução para a crise do PMDB, a proposta do PMDB é muito diferente da do PT. Então, esse tipo de diferença, essa resistência do próprio partido da presidente aqui na casa, o senhor acha que isso ainda continua assim? A dificultar a gente a sair dessa crise? Olha, eu fui ministro das Comunicações em 2003. Né? O Brasil tinha pouco mais de 2 milhões de aparelhos de comunicações. Nós não tínhamos internet fácil, não existia internet de banda larga, e em apenas 10 anos, o mundo e o Brasil, né, avançaram juntos. Hoje todo mundo tem um blog, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem uma informação, todo mundo tem um Facebook, todo mundo tem um meio de comunicação próprio, né, e de divulgação dessa informação também própria. Então, o mundo é outro, o Brasil é outro. As pessoas estão ainda no século XVIII, XIX, querendo enganar a população, né, com conversa ou com discurso que não é a realidade que as pessoas têm da informação no dia a dia. Antes você não tinha informação, então a informação chegava para as pessoas, ela absorvia aquela informação ou não. Agora as pessoas criticam, analisam, verificam e fazem a sua própria informação ser divulgada à frente. Então, essa dificuldade toda é que nós temos um partido, né, da presidência da República que pensa diferente de muita gente, que pensa diferente, por exemplo, dos seus próprios aliados, como é o caso dessa discussão, como foi o caso dessa discussão aqui na questão da Petrobras, assim como vai ser o caso da questão das estatais, que nós vamos discutir, uma lei de responsabilidade das estatais, nós vamos discutir. Ainda em fevereiro, né? Agora, na semana que vem, independente de quem seja o autor, independente de quem seja o relator, nós não estamos preocupados aqui, e não podemos nos preocupar aqui com a picuinha política, né? Porque o projeto de um partido da oposição vai ter, se for estruturante, se for importante para o Brasil, vai ter o apoio do PMDB. E o PMDB, né, que está todo mundo numa expectativa, o que o PMDB pensa, o que nós pensamos está muito claro o que nós pensamos. Não é plano A, ou plano B, ou plano C. O que nós pensamos é que esse país tem que avançar e que o PMDB, que é o maior partido do Brasil, com a responsabilidade que tem, não pode permitir, né,
que o Brasil seja perdedor para essa crise, dê a sua contribuição e pense efetivamente numa candidatura própria do partido para 2018. Senador, a gente viu no início dessa semana, na Operação Lava Jato, a prisão do marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, embora o presidente do partido diga que não há marqueteiro do PT. Mas, de qualquer forma, o publicitário João Santana, que foi responsável pelas campanhas da presidente Dilma, está preso em Curitiba. E há analista de política que diga que isso leva a crise para dentro do Palácio do Planalto, leva a crise para o julgamento que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer sobre impugnação ou não da chapa que elegeu a presidente. Até que ponto isso preocupa o PMDB? Bom, há uma prestação de contas que ainda está em aberto a ser julgada no TSE. Eu espero, sinceramente espero, que esses valores que eu li, pelo menos nos jornais e o Ministério Público fala em relação ao recebimento pelo marqueteiro, né, do Partido dos Trabalhadores, tenha sido proveniente de campanhas que ele fez fora do Brasil. Uhum. Né? Eu espero que seja exatamente isso. Então, não conheço o processo, não quero fazer juízo de valor sobre isso. Agora, é natural que nesse momento de dificuldade, de baixa popularidade da presidente, de uma crise, como eu disse no começo, ética, de uma crise econômica profunda, não é uma crise superficial, não é uma marolinha, né? É um tsunami que nós estamos vivenciando. É preciso a união, né? O PMDB está pregando isso, a união de todos, não em torno do governo, mas em torno dos interesses do Brasil, né? Porque, no final, se o Brasil for mal, todos nós iremos mal. Então, esse é o pensamento do PMDB, é o que está sendo expressado por todos nós na televisão, né, no horário eleitoral, e a propaganda que é inerente aos partidos políticos, né, nessa fase agora, pré-eleitoral. O PMDB vai colocar com muita clareza aquilo que o PMDB pensa e com a certeza de que a sociedade está muito atenta e está fazendo um julgamento a cada minuto, a cada segundo, de quem tem responsabilidade pública com o Brasil. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, eu agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.